E outra coisa importante também é que, como eu já falei, todo problema financeiro tem uma solução. Se você tem dívidas, não tem que ficar triste, nem ficar travada. Não, sabe por quê? Porque seu problema tem solução. Ruim seria se o seu problema não tivesse solução. Eu já falei, mais de 71% da população brasileira tem dívidas. Se você perguntar para uma ou mais de uma pessoa dentro da sua família, mais alguém vai ter dívida também. Você pode ter certeza. Você não é a única pessoa que tem dívida, então você não tem que ter vergonha. E uma coisa importante também é que as pessoas falam assim, né? Ah, mas meu nome vai ficar sujo, meu nome vai ficar sujo. As pessoas têm esse receio, né, dessa palavra não ficar sujo. Não, na verdade o seu nome está protegido, né? Tanto que o nome, Serasa, Boa Vista, SPC, é órgão de proteção ao crédito do consumidor. Então, seu nome está protegido para que você não faça mais besteira. Isso é bom. Leva para esse lado, tá? E aí, tudo bem? Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Eduardo Araújo, eu sou educador financeiro e eu ajudo as pessoas a sair das dívidas, fazer o dinheiro sobrar, aprender a investir, aprender a fazer um planejamento financeiro. Então, se você não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E como você já deve ter visto aí, hoje a gente vai falar sobre como sair das dívidas, né? A gente sabe aí que, mais de 71% da população brasileira tem dívidas, tem algum tipo de dívida. E é uma porcentagem preocupante, né? Mais do que a metade da população tem uma dívidazinha aí sequer, né? Então, essa vai ser a nossa conversa de hoje e como todos os vídeos eu gosto de falar também, a ideia é a gente simular uma conversa mesmo, como se você estivesse aqui do meu lado, como se estivéssemos de fato conversando sobre esse assunto. E então, assim, eu vou evitar o máximo de cortes possível nesse vídeo, tá bom? Para de fato simular uma conversa ao vivo, né? Como se de fato a gente estivesse conversando aqui juntinhos, um do lado do outro, tá bom? Então, duas coisas importantes que eu queria já falar aqui antes da gente começar esse vídeo, né? Se você tá nesse vídeo aqui e você tem uma, duas, três, sei lá, se você tem dívidas, se você caiu nesse vídeo aqui, é importante que você fique até o final. E assim, eu não estou falando isso porque eu quero que você fique até o final, para o YouTube entender que esse vídeo é importante e sair distribuindo para as pessoas. Na verdade, a ideia não é essa, e de verdade não é. É porque eu preciso que você assista do começo até o final para você entender depois as estratégias que eu vou falar aqui. Porque eu vou passar 3 estratégias de como você pode sair das dívidas. Só que a terceira estratégia, ela vai exigir, querendo ou não, que você entenda tudo o que eu vou falar antes. Tá bom? É muito importante você entender isso daqui, para você ver que faz sentido você aplicar a terceira estratégia para você poder sair das suas dívidas. Então é extremamente importante que você assista até o final. Se você pular e for lá para a parte das estratégias, pode ser que você fique pensando, mas será que vai dar certo? Mas como assim? Será que funciona mesmo? Então você assistindo do começo até o final, quando chegar lá na última estratégia, você vai falar, nossa, de fato, faz muito sentido usar essa estratégia aqui. Faz sentido pelas coisas que o Eduardo falou. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. E a segunda coisa, que é muito importante também, é que se você tem dívidas, se de repente talvez você não tenha dívida, mas o seu dinheiro nunca sobra, simplesmente some, de repente você nem faz um planejamento financeiro também, enfim, você precisa entender que existe um agente causador dentro de você. É ele que está fazendo com que você tenha esses sintomas financeiros, né? O que seria sintomas financeiros, né? São as dívidas, é o dinheiro que não sobra, é a sua falta de planejamento, é o fato de você nem sequer saber para onde o seu dinheiro está indo, sabe? Esse caos financeiro, isso são sintomas. Então existe um agente causador. Tem um exemplo muito bom que eu gosto de usar, que é até da minha esposa, porque assim, ela é fisioterapeuta, né? Então assim, vamos supor que ela recebe uma paciente ou um paciente que tem dor na lombar. E aí o paciente chega nela e fala assim, olha, eu tô com dor na lombar. Esse é o sintoma. Tá, só que assim, talvez não vai adiantar minha esposa simplesmente ir lá e tentar tratar somente a lombar. Por isso que ela precisa ouvir a história ali de como que aquele paciente ficou com aquela dor na lombar, ver como que o paciente se movimenta, como que ele se exercita. Enfim, tem uma série de fatores que podem causar aquela dor na lombar.
Entende? Não, por exemplo, às vezes a forma como a pessoa anda, como aquele paciente dela anda, é o que está causando a dor na lombar. E aí, vai adiantar ela ficar fazendo, por exemplo, massagem na lombar? Não vai. Pode adiantar ali por alguns momentos, mas depois aquele sintoma vai voltar, aquela dor que ela tem vai voltar. Por quê? Porque a forma como ela anda é errado. E pode parecer brincadeira, mas não é. Até a forma como a gente anda influencia, a forma como a gente corre influencia também nessas dores que a gente sente, né? Enfim, eu não sou físico, então... Mas foi só um exemplo para você entender que sim, existe um agente causador também dentro das finanças que te faz ter dívidas, que te faz não ter dinheiro ou não fazer o dinheiro sobrar todo mês, né? Que te faz não conseguir guardar dinheiro, enfim, né? Todos esses sintomas. E qual que é esse agente causador? É justamente o fato de você não controlar as suas finanças, tá? E o que é controlar as finanças? É você entender quais são os seus padrões financeiros, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É você trabalhar também as questões da sua inteligência emocional. É você entender suas crenças limitantes sobre o dinheiro, extremamente importante também, que são coisas relacionadas ao nosso pensamento, que isso a gente vai falar também. É você ter um planejamento financeiro. Tem que ter. E assim, planejamento financeiro, eu ainda vou fazer um vídeo como esse, falando só sobre planejamento financeiro, que eu acho que as pessoas elas ficam pensando que é uma coisa difícil, tem que ter Excel, tem que fazer isso, aquilo, e não é uma coisa difícil, é uma coisa super simples, prática, mas é extremamente importante a gente ter. Porém, a gente não pode condicionar a nossa organização financeira a um planejamento financeiro, né, a nossa organização financeira, né? Assim, eu não, por isso que tem pessoas que às vezes perguntam, né? O que é melhor usar? Planilha, aplicativo, bloco de notas, um caderno? O que é melhor usar para controlar as finanças? Uma planilha não vai fazer diferença se você não mudar suas mentalidades, sua mentalidade, seus comportamentos, as suas atitudes, não mudar seus pensamentos, não trabalhar sua inteligência emocional, não entender o que você está fazendo que está prejudicando as suas finanças. Então, não vai adiantar. A planilha financeira não resolve a vida financeira de ninguém. A planilha, ela ajuda demais, me ajuda muito, né? Eu consigo determinar os meus gastos, eu sei o que está acontecendo, eu tenho uma visão geral da minha vida financeira. Mas, se eu não tiver os comportamentos necessários para seguir o que eu coloquei na minha planilha, vai adiantar? Não vai. Então não existe a planilha perfeita, né? Existe aquela planilha que você fez, que você viu e que você segue ela, tá bom? Então isso é muito importante, tá? Então eram essas duas coisas assim que a princípio eu queria falar para vocês. Que se você está nesse vídeo e tem dívidas, fica até o final para entender, tá? E se você tem dívidas, entenda que existe um agente causador. Então, o que é o agente causador? É justamente o fato de você não controlar as suas finanças. Quando você controla as suas finanças, é consequência você sair das dívidas, tá? É consequência você conseguir guardar dinheiro, é consequência você investir e realizar seus sonhos. Tudo isso vai ser consequência de você controlar suas finanças, de você resolver esse agente causador, né? Então, tô com uma colinha aqui para poder me auxiliar e me ajudar. Então, eu falei que mais de 71% da população brasileira tem dívidas, certo? Ok, tudo bem. Mas por que isso? Bom, é claro que tem todas essas questões internas, né, da nossa mente que prejudicam, sim, a nossa organização financeira. Mas também existem alguns fatores externos, coisas de fora que também influenciam nessas questões da nossa organização financeira. O que seriam esses fatores externos? Primeiro, o nosso país é um país extremamente consumista. Como assim? As pessoas elas consomem mais do que o necessário, mais do que elas de fato precisam. Então, nosso país é extremamente consumista, né? E também isso está muito ligado a... Isso me veio até a cabeça agora, está muito ligado à questão da dopamina, né? Não sei se você sabe, mas bem rapidamente aqui, o que é essa dopamina, né? Ela é um neurotransmissor do prazer. Então, por exemplo, aplicando nas finanças bem rapidinho, não vou falar sobre esse assunto aqui. Quando você faz uma compra, você sente prazer. Então você libera dopamina, seu cérebro libera dopamina e você sente prazer. Então você tende a fazer isso mais vezes. Por quê? Porque seu cérebro ele já sabe, ele fala, ó, você recebeu seu salário e eu quero que você sinta prazer. É só você gastar mais ali, é só você comprar aquela roupa, comprar aquele lanche, é só você fazer aquilo. Então você tende a não conseguir guardar dinheiro, sabe? Isso influencia muito, assim, que é essa questão da liberação de dopamina. Enfim, mas é só para você entender, o nosso país ele é extremamente consumista, as pessoas consomem mais do que o necessário. Esse é o primeiro fator externo. O segundo fator é a péssima cultura financeira que nós temos dentro do nosso país. Infelizmente,
o Brasil ainda não tem, assim, dentro das escolas públicas ou até particulares, aulas sobre educação financeira. Eu vi até reportagens recentes, né, que estão querendo implementar dentro das escolas aulas sobre educação financeira, mas ainda assim eu acho que não vai ser algo que vá de fato ajudar, porque os próprios professores não têm educação financeira, né? Eu não sei como vai funcionar, se eles vão ter que aprender a fazer algum tipo de curso para poder ensinar depois os alunos, mas eu acredito que sem um método, assim, eu não vou dizer que não vai funcionar, pode ser que funcione para alguns, mas sem um método, eu acho que não vai dar muito certo. É igual às aulas de inglês nas escolas públicas. Infelizmente, dificilmente você vai achar um aluno que saiu da escola pública falando inglês. É só verbo to be, verbo to be, verbo to be. Não é à toa que existem cursos para isso, né? Senão não existiriam cursos ensinando inglês, se as escolas fossem tão eficientes. Então acho que vai acontecer a mesma coisa. Vai ser bom? Claro, vai ser bom. Talvez desperte o desejo nos alunos já de começar a se organizarem, de pensarem a querer aprender a lidar com o dinheiro, né? Então isso talvez, sim, pode ser que seja bom, né? Mas enfim, esse é o segundo fator externo. Nosso país tem uma péssima cultura financeira, não existem aulas sobre educação financeira dentro das escolas e também não os pais, né? Os pais, não existe essa cultura dos pais conversarem com os filhos sobre dinheiro. E essa é a verdade. Por exemplo, os meus pais não conversavam comigo sobre dinheiro, não sei os seus, mas os meus pais não conversavam comigo sobre dinheiro, não falavam nada. Enfim, graças a Deus eu sempre fui um cara. A partir do momento que eu comecei a receber meu primeiro salário como jovem aprendiz, eu já tinha o hábito, por incrível que pareça, de guardar. Eu guardava, tudo bem que eu guardava na minha gaveta, né? Mas eu guardava R$ 50 lá. E, e até hoje, né? Eu tenho esse hábito, então foi uma coisa que eu tive facilidade. Enfim, terceiro fator externo que prejudica é a facilidade de crédito. Então, assim, as pessoas, mesmo que endividadas, mesmo aquelas pessoas que têm dívidas, elas ainda assim conseguem fazer empréstimo. Elas conseguem procurar empréstimo para negativados, né? E aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Imagina uma pessoa que já tem dívidas, já tem problemas financeiros. Imagina a mentalidade dela, né? Ah, eu vou fazer um empréstimo para pagar uma dívida. Ela vai fazer uma dívida para pagar outra dívida. Então, assim, infelizmente existe essa facilidade de crédito e os juros para as pessoas endividadas tendem a ser maiores. Sabe por quê? Porque os bancos, eles sabem, tá? Você pode achar que não, mas eles sabem. Ele vai lá, por exemplo, vou me usar como exemplo. O Eduardo tem 10 mil de dívida e quer fazer um empréstimo. Eles sabem que eu tenho esses 10 mil de dívidas, então eles vão aumentar os juros desse novo empréstimo que eu estou querendo fazer. Por quê? Porque eles vão pensar, peraí, o Eduardo já tem dívida. Quem garante que ele vai pagar? Tudo bem que ele vai pegar esse empréstimo para pagar essa dívida que ele tem, mas quem garante que ele vai continuar me pagando essas parcelas desse novo empréstimo que ele está fazendo? Entende? Então, existe essa facilidade de crédito que é o terceiro fator. O quarto fator é os juros abusivos, né? Infelizmente, o nosso país é um dos países com um dos maiores juros que tem, né? Cheque, lease e cartão de crédito, então, os juros vão lá em cima. Um dos mais altos que tem. E não existem leis, assim, leis fortes que protejam, que protejam o consumidor. Tudo bem, existem as questões de você fazer uma ação revisional, né, que é quando você contrata um advogado, ele vai lá, pega o seu contrato daquele empréstimo, do financiamento, enfim, e aí ele consegue reduzir os seus juros. Mas isso é coisa para advogado, eu não ensino, não ajudo. Tá? Eu sei que existe, mas você tem que procurar um advogado, ele vai ter que ver seu contrato, e não são todos os casos que você consegue reduzir os seus juros. Consegue? Consegue, tem casos que sim, mas tem casos que não. E o próprio advogado vai olhar e vai te falar que não dá. Até porque você assinou o contrato. Então você está concordando com aquela cobrança daqueles juros. Então, enfim, não sou especialista nesse assunto, tá? Mas existe. Porém, esse é o quarto fator externo, que é juros extremamente altos. E aí o quinto fator é... na verdade, eu até me confundi, porque o quarto seria os juros abusivos, né? E o quinto fator já é as leis que não protegem o consumidor. Então, são esses dois juntos. Até peço desculpa, que é isso. Então, resumindo, primeiro fator, país extremamente consumista. Segundo fator, é a péssima cultura financeira que nós temos. Terceiro fator, facilidade de crédito. Quarto, juros abusivos. E o quinto fator é o fato de não ter leis que protegem o consumidor. Então, você imagina só. Imagina uma pessoa que já não tem uma boa mentalidade, que os fatores internos dela, que é os padrões, a inteligência emocional, as crenças limitantes, não tem planejamento financeiro,
já não é muito bom, esses fatores. Agora imagina esses externos que influenciam também na organização financeira da gente. É por isso que tem aí 71%, mais de 71% da população endividada. Né? Infelizmente tem esses pontos que acabam colaborando, né, digamos assim, para que isso aconteça. É uma pena. Mas eu estou aqui para isso, para tentar ajudar o máximo de pessoas possível, né, possíveis a entender como sair dessa situação, como sair das dívidas. Bom, agora eu vou falar sobre alguns segredinhos que os bancos têm e que eles não querem que você que tem dívidas, eles não querem que você saiba disso. E olha só, isso aqui é muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Seguinte, existe a cobrança extrajudicial e existe uma cobrança judicial, tá? O que a maioria das pessoas endividadas recebem? A cobrança extrajudicial. Grava esse nome, extrajudicial. O que é essa cobrança extrajudicial? É quando você recebe uma cobrança, tá? Só que essa cobrança ela toma um caminho totalmente inverso à da cobrança judicial. Por quê? Na verdade, o banco só está te ameaçando, né? Está te sinalizando para você que você tem uma dívida e que eles vão negativar seu nome. É isso que vai acontecer, é isso que a cobrança extrajudicial faz. Só que aí o que acontece? O cliente, né, quando ele recebe aquela cobrança extrajudicial, assim, ó, você tem uma dívida tal, seu nome vai ser negativado se você não fizer nenhum acordo, não fizer nada, não sei o que, possivelmente você vai ser processado e tudo mais. Calma. Na verdade, o banco ele tá só te ameaçando, até porque ele quer receber de alguma forma, né? Então ele procura meios de te ameaçar, de te colocar medo, para você agir no impulso ali e fazer algum tipo de negociação, enfim, e acabar se enrolando ainda mais até. Eles querem receber, então é isso. A cobrança extrajudicial é só uma notificação te avisando que você tem dívida e que o banco não esqueceu da sua dívida e que ele está ali te cobrando e que está negativando o seu nome. Então, se você está recebendo uma cobrança extrajudicial, fica tranquilo. Agora, quando você vai para a cobrança judicial, que não é extrajudicial, é só judicial, aí sim, no caso, você precisaria procurar um advogado para poder te ajudar. Mas vamos lá, onde que está o segredo aqui? Para você poder entender, né? Deixa eu explicar aqui da melhor forma possível para você. Vamos lá. O que acontece? Dificilmente a sua dívida ela vai tomar o caminho da cobrança judicial. Por quê? Para o banco não compensa. Sabe por quê? Se o banco for entrar com uma ação judicial contra a sua dívida, ele vai ter que arcar com os custos de um processo, as taxas de um processo. Fora a incerteza que ele tem se de fato vai ganhar aquela ação de você. Porque ele vai chegar lá na ação, depois de todo aquele tempo de processo, quando chegar no juiz, ele vai ter que falar para o juiz, vai ter que mostrar para o juiz a evolução da sua dívida. Então o juiz vai questionar, falar, mas o banco, peraí, a dívida era de 1.000 e está 20, 30 mil. Cadê a evolução dessa dívida? Por que ela chegou nesse valor? Entende? Então assim, o banco precisa de fato mostrar como aconteceu isso. Pode acontecer do juiz até falar, tá, mas esses juros aí estão abusivos, você não acha não? E pode acontecer do banco perder, entende? E se acontecer, aí do juiz falar, aí sim que o juiz vai acabar penhorando algum bem seu, se ele achar por bem você ter que pagar aquela dívida, e se você não tiver dinheiro, aí ele pode pedir para que bloqueie a sua conta, penhorar algum bem que você tenha, tipo um imóvel, algum veículo, enfim. Mas é muito difícil acontecer. O banco vai analisar todos esses fatores antes. O banco vai ver se você tem bastante dinheiro, se você é uma pessoa que recebe bem, se você tem imóvel, se você tem veículo, se você tem casa, se você tem investimentos. Então o banco ele vai analisar tudo isso aí antes para depois ver se... Ainda assim é capaz dele só te mandar uma cobrança extrajudicial. Ele nem vai querer entrar na justiça. Estou explicando tudo isso para você entender que não compensa para o banco entrar com uma ação, processar você para você pagar uma dívida de cartão de crédito, de empréstimo, de cheque especial. Não vai compensar para o banco, eles não vão querer fazer isso. Tá? Então, se você tem dívida de cartão de crédito, cheque especial, de lease, enfim, essas dívidas que não tem nenhum bem, né, como garantia, dívida de loja, né, enfim, fica tranquilo. Não se desespera, sua prioridade não é pagar essa dívida, sua prioridade é se organizar financeiramente, controlar suas finanças, fazer um planejamento, ver quanto você pode guardar por mês para montar uma reserva de quitação de dívida. E aí depois, mais para frente, você pagar essa dívida. E eu vou explicar nas estratégias como você faz isso, tá bom? Então, a princípio é isso, não se desespera. É assim que funciona a cobrança extrajudicial, é só simplesmente para te notificar
para te avisar que você deve. E o banco, eu acho que 95%, eu ainda arriscaria dizer que 99,9% dos casos de dívidas não são ajuizados, não vão para... os bancos não processam, né, o cliente. Ok? Deu para entender essa parte de cobrança judicial e extrajudicial? Certo. Então, um outro segredinho importante vocês saberem é a questão dos juros das dívidas, que eles não crescem para sempre. E quando o banco está cobrando, às vezes eles falam mesmo, olha cliente, é o seguinte, você está devendo a dívida X, só que se você não negociar hoje, ou pelo menos até daqui os próximos 3 dias, os juros eles vão continuar crescendo. Sua dívida vai ficar maior do que ela está hoje. Eu sugiro que você tente negociar, renegociar alguma coisa ali, algum valorzinho, tá bom? É como eu falei, eles querem te ameaçar de alguma forma para você tentar negociar ali, tentar resgatar. Eles querem alguma coisa de você. Enfim. Então, assim, esse é um outro segredo. Os juros não crescem. E aí eu fiz até uma colinha aqui para te mostrar. Ó. Vamos lá. Os bancos eles possuem uma regra uma regra chamada regra de cobrança, né? Então vamos lá. Os bancos possuem uma regra chamada regra de cobrança. Dívida de empréstimo, cartão de crédito, cheque especial, o famoso LIS, dívida de loja, dívida sei lá, de faculdade, tá? São as dívidas que se encaixam dentro dessa regra aqui. Então, se você tem financiamento, empréstimo com garantia de bem, essas dívidas que você tem algum bem atrelado assim, não entra aqui nessa regra. Tudo bem? Então, vamos lá. Nos primeiros dias de atraso, o que vai acontecer com você? Você vai ter cobrança, pode ser por SMS, pode ser por telefone, né? Pode ser por e-mail também, pode ser por cartinha, tá? Mas, por enquanto, não vai ter nenhum tipo de negociação com você. Os juros só vai subindo, subindo, subindo e subindo. Esses são os primeiros meses, ali, nos primeiros 30 dias, ali, enfim. Aí, depois que passa ali, digamos que uns 3 meses mais ou menos, as cobranças por vai acontecer as cobranças por notificações, que eu falei que é a cobrança extrajudicial, e as ameaças em ligações. E os juros, eles vão continuar subindo. Eles vão continuar subindo. Pelo menos ali nos 3, 6 meses ali, tá? Depois de entre 6 a 12 meses ali, e aí daí para frente, o que vai acontecer? As negociações, elas vão começar a acontecer. Tá? E os bancos eles vão começar a fazer a ofertar possíveis descontos para você. Tá? Eu estou olhando aqui porque eu quero ver se na próxima... Deixa eu ver aqui só um minutinho, gente. Vamos ver. Tá ótimo, já está na sequência do que eu vou explicar para vocês aqui. Então, depois desse prazo de 6 a 12 meses, aí daí para frente, de 12 meses para de um ano para mais, para depois, os bancos eles vão começar a ofertar proposta para você pagar aquela dívida, vão começar a fazer desconto para você. E por que isso vai acontecer? É aqui que está como dizem, né, o pulo do gato. Eu vou explicar para vocês, vamos lá. Tem uma lei, tá? Eu até coloquei a lei no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar o novo acesso ao crédito junto ao fornecedor. Então, depois de 5 anos, se não houve nenhum tipo de negociação, a sua dívida ela é retirada, tá? Ela vai ser retirada lá dos órgãos de proteção ao crédito, que é o Serasa, SPC, o Boa Vista, né? Essas instituições. E aí, a instituição financeira, o banco que você deve, não vai poder mais te cobrar. Essa é a verdade, né? Porque o prazo ele foi expirado, então a sua dívida ela vai sair lá dos órgãos de proteção ao crédito. Mas tem um detalhe importante que eu preciso falar para você. Não significa que a sua dívida simplesmente deixou de existir. Muito pelo contrário, a sua dívida vai continuar existindo lá nos órgãos lá do Banco Central. Então, o Banco Central ele sabe, ó, a dívida do Eduardo já passou 5 anos, o banco não conseguiu nenhum tipo de negociação, então o banco não vai poder mais cobrar, porém ela continua existindo. Então a dívida ele vai falar tipo assim, é meio que para vocês entenderem, ele vai falar, ó, Serasa, pode tirar o nome dele aí, porque o banco não conseguiu fazer nenhuma negociação, mas vai continuar aqui, tá bom? Dentro dos nossos bancos de dados aqui, a gente sabe que o Eduardo continua devendo. É mais ou menos assim que funciona depois de 5 anos. E onde que está o segredo? Onde está o pulo do gato? Digamos assim, qual que é o segredo disso aqui, desses 5 anos? O que acontece? Para você ver como faz sentido, olha só. O banco tem 5 anos para te cobrar, certo?
Tem esse prazo aí. Então, quando dá um ano e o banco não conseguiu nada, negociar nada com você, ele meio que vai começar a ficar preocupado. Falar, peraí, o Eduardo realmente ele não quer pagar, então tô achando que é melhor a gente começar a fazer umas propostas para ele, porque para o banco ele vai achar que o banco vai achar que a sua dívida já está começando a ficar como perdida. Então o que ele faz? Ele vai solicitar para um escritório de cobrança para cobrar de você. Então ele vai falar assim, ó escritório, seguinte, eu tenho essa dívida com o Eduardo, só que já tem um ano, então eu acho que eu não vou conseguir nada com ele não. Tenta recuperar qualquer coisa aí. Ó, a dívida era R$ 1.000, eu falei que estava 20 mil, ele não quer negociar, não quer fazer nenhum tipo de parcelamento nem nada. Tenta, resgata aí, tenta pegar qualquer coisa. É aí que tá, é aí que eles vão começar a fazer proposta para você. Então vai passando um ano, vai passando dois, vai passando três. Quanto maior esse prazo, né, ou melhor dizendo, quanto menor esse prazo que o banco tem para te cobrar, maiores são as chances de você ter um desconto maior, de ter uma proposta melhor. Tá conseguindo entender? Por isso que os juros vão crescer no começo ali, vão crescer, eles vão crescer para sempre, tá? Não vai crescer para sempre não, tá? Isso aí é o banco que tá falando para você. Mas depois os juros vai descer. Isso vai, porque tá vendo como faz sentido? Porque o prazo dele tá acabando. Se ele não conseguir negociar com você dentro daqueles cinco anos, eles não vão poder mais te cobrar depois. Aí vai ficar uma dívida perdida. A única forma de pagar seria você ligando, entendeu? Aí você vai ter que ligar se passar os 5 anos. Aí você vai falar, ó, banco, eu tenho uma dívida aí, já passou 6 anos, aí eu queria pagar, tal. Talvez você consiga até um desconto bom. Mas é isso, depois de 5 anos o banco não pode mais te cobrar. E é aí que está o segredo. Porque quanto menor esse prazo que o banco tem, ou seja, quanto mais tempo você adia, né, não estou falando para você deixar de pagar sem dar uma de caloteiro, não. Estou falando para você adiar o pagamento, é uma estratégia. Então quanto maior esse tempo que você deixa, que você vai montando uma reserva de quitação de dívida, é melhor para você. Você vai lá e quita ela à vista e até com desconto. Então esse é um outro segredo, né? Tem um outro segredo também, na verdade assim, quanto maior o atraso, tá? Quanto maior o atraso, mais chances, digamos que, como eu posso dizer, né? Para vocês poderem entender, vamos lá. Quanto maior o atraso da sua dívida, mais os bancos estão entendendo que você não vai negociar, não vai pagar. Então, maiores serão os seus descontos. Quanto menor o atraso, então o banco está entendendo, opa, esse aqui está com menos atraso, talvez eu consiga negociar mais fácil com ele. Então, talvez você nem desconto talvez você vai ter. Deu para entender essa regrinha? Quanto maior o atraso, maiores são suas chances de ter um desconto. Quanto menor o atraso, menores são suas chances de ter um desconto com aquele banco. Porque você, digamos que tá perto ali, o prazo dele te cobrar, ele ainda tem, né, um longo prazo para te cobrar, de te oferecer algumas propostas, enfim, de você renegociar e tudo mais, tá? Um outro segredo muito bom: não ligue para renegociar sua dívida. Sabe por quê? Quando você liga para negociar sua dívida, o banco ele vai pensar o seguinte, ele vai falar assim, opa, o Eduardo ele está interessado em pagar essa dívida, então não vou dar desconto para ele, porque ele está me ligando, ele está demonstrando interesse, por que eu vou dar desconto? Aí você liga para renegociar, pede um desconto. Pode ser que aconteça até do banco te falar que sua dívida, na verdade sua dívida era 10 mil, mas eles vão falar que estava 20 mil e vai te dar um desconto de 10 mil. Tá entendendo? Para você ter essa impressão de que teve um desconto, mas na verdade nem está tendo desconto nenhum. E eles não vão te dar desconto. O banco, ó, anota isso daí, grava isso com você. O banco não negocia com pessoas adimplentes, tá? Que são as pessoas em dia, que pagam em dia ou que ligam para renegociar. Não. O banco só dá desconto, só quer negociar com quem está inadimplente, com quem eles acham que não tem mais jeito, que vai perder aquele valor, que não vai conseguir resgatar nada. Aí sim, aí ele vai querer negociar com você. Tá? Então esse é um segredo. Agora sim, eu falei para você não ligar não ligar para renegociar. A menos que a sua dívida já tenha passado dos 5 anos, né? Sua dívida passou de 5 anos, o banco não vai poder te cobrar, então você tem que ligar. Quando você tiver um bom dinheiro para pagar, aí sim, você vai ligar e falar ao banco, então, ó, tem um tal valor para pagar, vocês aceitam? Aí sim, tá bom? Tem uma outra coisa também que é muito legal, é muito interessante de compartilhar aqui com vocês. Existe uma coisa chamada PDD, tá? P de pato, D de drive, PDD.
O que é esse PDD? Significa provisão de devedores duvidosos, né? Digamos que é uma lista, em forma leiga, assim, é uma lista que o banco tem de pessoas que talvez nem vão pagar. E o que o banco tem que fazer com essa lista? Tem que relacionar, tem que mostrar para apresentar para o Banco Central. E aí, para o banco é muito ruim se essa lista estiver muito grande. Se essa lista de PDD estiver absurdamente alta, o Banco Central vai falar, peraí, ô banco, você tem aí ó, milhões de clientes, um faturamento alto e tudo mais, só que essa sua lista aqui, você não está achando que está muito grande não? Digamos que, entre aspas, assim, vai queimar o filme do banco com o Banco Central. Entende? E o que o banco faz com essa lista? Ele seleciona essa lista de pessoas que provavelmente não vão pagar e aí manda para um escritório de cobrança. E aí eles vão falar, ó, escritório de cobrança, tem essa lista aí, ó. Tenta recuperar alguma coisa. Porque aí conforme o escritório vai cobrando, vai fazendo as propostas, as pessoas vão quitando, vão pagando, a lista vai diminuindo, aí é melhor para o banco, quando ele for apresentar lá para o Banco Central, né? Vai mostrar e falar, olha, consegui reduzir aquela lista lá, tá vendo? Aí o Banco Central vai achar uma coisa boa e de alguma forma isso é bom para os bancos, né? Enfim, coisas de empresa, de instituição aí, né? Que não tem muito a ver com o nosso assunto aqui, mas eu achei legal compartilhar. Porque essas informações que eu estou compartilhando com vocês, vocês notam que faz muita diferença, que faz sentido, então, você querer, talvez, deixar sua dívida um pouco, assim, adiar o pagamento dela. Eu vou falar disso já na próxima, nas estratégias. A proposta eu já vou até começar a falar. Então vamos lá. Primeira estratégia para você negociar a sua dívida. Eu não curto muito essa estratégia, mas eu acho interessante compartilhar. Por quê? Não existe certo e nem errado na vida financeira de ninguém. Existe aquilo que funciona para você, tá bom? Vou falar das 3 estratégias. Você segue aquela que for melhor para você, aquela que você quer seguir e que você está disposto a arcar com as consequências dessa estratégia. Porque todas as 3 são boas, mas todas as 3 têm consequências. Certo? Então vamos lá. Primeira estratégia, qual que é? É o seguinte, você vai pegar um papel, uma caneta, uma planilha, sei lá, e vai anotar todas, você vai relacionar todas as dívidas que você tem. Só que vai ser um trabalho de formiguinha, um trabalho manual. Você vai ter que ligar, vai começar a ligar para todas as instituições que você deve. De repente, se você deve para algum parente também, anota lá, tá bom? Você vai começar a ligar e vai ver quanto que você consegue de desconto, se é que você vai conseguir, e qual que é o valor daquela dívida atualmente. E aí você vai e anota. Dívida lá 1.000, 2.000, 3.000, enfim, você vai relacionar. Feito isso, você vai pegar o total, vamos supor que o total das suas dívidas deu 10 mil reais, sei lá. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer um empréstimo. Você vai começar a ligar em várias instituições, não liga só em uma. Liga em mais de uma, para você de fato ver qual que é a melhor, tá? Só que antes você precisa ter feito um planejamento financeiro para você saber qual o valor de parcela que cabe dentro do seu planejamento, porque não vai adiantar você fazer um empréstimo sem saber o valor de parcela que cabe dentro do seu planejamento aí, né? Senão não vai adiantar nada. Então, relaciona todas as dívidas que você tem, vê o totalzão lá que você tem, faz um empréstimo somente daquele valor, tá? Pelo amor de Deus, não faz empréstimo a mais que isso, não faça. Faz lá um empréstimo daquele valor, vê a quantidade de parcelas que você consegue, que cabe no seu planejamento. O que você vai fazer? Você vai quitar tudo e ficar somente com um compromisso financeiro. A princípio, é uma estratégia que eu não gosto. Por quê? Porque você está fazendo uma dívida para pagar outras dívidas, né? Elas por elas. Só que tem pessoas que preferem fazer isso porque... só para você ter uma ideia, os pontos positivos. Você vai ter apenas um compromisso financeiro. Talvez, que esse é o segundo motivo, né? Os pontos positivos, talvez você consiga algum desconto porque você está ali pagando à vista, né? Mas eu acho difícil porque é você quem está ligando e demonstrando interesse, como eu já falei. Os pontos negativos. Se você tiver desconto, vai ser um desconto muito baixo, tá? Isso se você conseguir desconto. As taxas do empréstimo que você vai fazer vão ser muito altas porque você já tem dívidas. E aí, quando você for fazer um empréstimo, eles vão fazer uma avaliação lá, uma simulação, e eles vão saber que você tem dívidas. E provavelmente você vai demorar muito tempo para quitar, porque essas novas parcelas que você vai fazer, né, desse novo empréstimo, provavelmente você vai ter que ter um valor mínimo ali de parcela, do valor da parcela, e a quantidade de parcelas eu acho que vai ser bem alta, então você vai ter muito tempo. Então esses são os pontos positivos e os pontos negativos. Então tem pessoas que estão dispostas a arcar com esses pontos aí.
tudo bem, para mim tudo bem, eu vou fazer um empréstimo, pelo menos o meu nome vai ficar limpo, vou quitar tudo, vou ficar só com um compromisso financeiro, tudo bem, eu vou pagar juros, né? Então, assim, se você quer assumir esse compromisso aqui, tudo bem. Só que é o que eu falo, você já tem que estar com suas finanças aí, pelo menos começando a controlar suas finanças. Porque você vai ter que saber quanto cabe dentro do seu planejamento de parcela. Como eu falei, não vai adiantar você fazer tudo isso aí faz um empréstimo, aí tem, sei lá, R$ 500 de parcela, chegar no dia de pagar a parcela, você não tem o dinheiro. Não teve planejamento. Não mudou as atitudes que precisava mudar. Não está controlando as finanças. Tá bom? Então é isso. Essa é a primeira estratégia, tá? Vamos para a segunda? A segunda estratégia é a estratégia de classificação das dívidas. Como que ela funciona, tá? Você precisa analisar o que é prioridade e também analisar a consequência dessa dívida. Por exemplo, no nível 1, digamos assim, são as dívidas de prioridade máxima. São todas as dívidas que você tem um bem atrelado. Por exemplo, dívida de financiamento, IPTU, IPVA, empréstimo com algum bem em garantia também tem que tratar com prioridade. Condomínio, luz, gás, água, todas essas dívidas estão relacionadas com o seu bem ali, querendo ou não. Então é uma dívida que você tem que tratar com prioridade. Você precisa aumentar sua renda, fazer um extra. Você tem que pagar essas dívidas, senão você vai perder seu bem, senão você fica sem energia, fica sem gás, sem água. Ok? Então, esse é o nível 1. Nível 2 são as dívidas de juros altos, que aqui entram dois: cartão de crédito e cheque especial. Só esses dois que têm os maiores juros aqui no nosso país, tá? Tudo tem, né? Mas esses são os que ganham. Então fica no nível 2. Depois que você... se você não tiver nenhuma dívida do nível 1, que é algum bem, alguma dívida que você tem algum bem atrelado, então você pode já ir pular para o nível 2, que é cartão de crédito e cheque especial. Você pode já começar ali a tentar negociar, ou então, conforme você vai tendo um dinheiro ali para pagar à vista, com desconto, enfim, aí você pode começar pagando o cartão de crédito e o cheque especial, ok? No nível 3, aí entram as demais dívidas, que são as dívidas de juros baixos, que aí entra cartão de crédito, empréstimo, alguns boletos de faculdade que você tenha, de repente algum empréstimo que você fez com algum parente e tudo mais, enfim, esse é o nível 3. Então, nessa segunda estratégia, qual que é a ideia? Você vai começar a dar prioridade dependendo ali da consequência. Então, no nível 1, se você deixar de pagar um financiamento, por exemplo, você vai perder seu bem, né? E já não é seu porque você está com financiamento, só vai ser seu depois que você paga, mas enfim, você perde. No nível 2, cartão de crédito cheque especial, né? Como tem os juros muito, muito altos, enfim, tem pessoas que preferem logo pagar para os juros parar de correr ali. Então, qual que é a consequência, né, de cartão de crédito cheque especial? O seu nome vai ser negativado. É isso. O banco dificilmente... Eu ainda arrisco a dizer que o banco não vai te processar. Eles vão dizer que a dívida vai aumentar, vai te processar, mas não vai. Depois, com o tempo, ela começa a baixar, como eu já falei. E a de juros baixos, a consequência é a mesma, que o seu nome vai ser negativado. Tá bom? Fora as cobranças, vocês vão receber bastante cobrança, mas quanto a isso, tranquilo, tá? Isso é normal, o banco tem que te cobrar mesmo. Então, essa é a segunda estratégia. Agora, olha só os pontos positivos e negativos dessa segunda estratégia. Os pontos positivos é que você vai ficar focado em uma única dívida, né? Então, você vai lá ver a sua lista de prioridades e aí você foca em uma dívida só, começa a guardar um dinheiro ali e tal, quem sabe. Enfim, ou se você quiser, você pode já negociar e aí fica com foco em uma única dívida. E o outro ponto positivo é que você vai saber a ordem certa de priorizar a sua dívida. Pontos negativos. Os descontos também são baixos, as taxas também tendem a ser altas se você for fazer algum empréstimo, não sei, de repente, que não é o ideal fazer. E também muito tempo para você quitar, porque você vai ter que tratar uma por uma ali e tal. Se você for negociar, vai demorar mais ainda, né? Enfim. Aí a gente parte para a terceira e última estratégia, que é a melhor de todas, que é a que eu mais gosto. E se eu fosse você, de verdade, se você não tiver nenhuma dívida com bem atrelado, segue essa terceira estratégia aqui, tá bom? E agora você vai ver como faz sentido tudo isso que eu falei. Você vai ver. Seguinte, é a estratégia do tudo ou nada. É a estratégia de você ou pagar tudo ou você não pagar nada. Nada de nada, tá? Como eu falei, se você tiver alguma dívida, como empréstimo com garantia de bem, financiamento, aluguel, IPTU, IPVA, condomínio, luz,
alguma dívida que esteja relacionada ao seu, algum bem que você tenha, essa estratégia não funciona do tudo ou nada, não vai funcionar. Você vai perder o seu bem, tá? Só funciona para as outras dívidas, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, dívida de loja, talvez você tenha dívida de loja, também pode funcionar, tá bom? Então, como que funciona essa terceira estratégia? A primeira coisa que você tem que fazer, controlar suas finanças. E o que é controlar as finanças? Mudar seus padrões financeiros. Você vai ter que bloquear o seu sabotador. É que assim, eu precisaria de mais tempo para te explicar. Mas sabotador é tudo aquilo que você faz que prejudica a sua organização financeira, tá? Você precisa ter inteligência emocional, você precisa eliminar suas crenças limitantes e, obviamente, ter um planejamento financeiro. Olha só, 5 coisas. E esse conjunto de coisas aqui é o que te faz controlar as finanças. Isso é controlar as finanças. O que são padrões financeiros? É tudo aquilo que você faz de forma automática, seja pensar, seja agir, a forma como você age, a forma como você responde às pessoas, aquilo que você faz. Enfim, é tudo que você faz de forma automática sem perceber, sabe? Eu tenho até alguns exemplos aqui, ó, que eu vou falar pra você, ó, do que são padrões. Por exemplo, se você parcela todas as compras, até mesmo sem necessidade, é um padrão financeiro que você tem que prejudica suas finanças. Se você gasta sem pensar, se toda vez que você vai gastar, você nem sequer pensa, tá nem aí, só gasta. É um padrão financeiro que você tem ruim. Se você empresta dinheiro, mesmo sem poder, é um padrão financeiro que você tem. O que mais? Se você não investe, se você não guarda dinheiro, sabe? Se você não tem esse hábito, isso é um padrão financeiro que você tem. Então, controlar as finanças é mudar esses padrões financeiros. Inteligência emocional também é extremamente importante, tá? Você ter inteligência emocional, porque qual que é a ideia? É você, assim, eu também vou fazer um vídeo sobre isso, mas a ideia é você, quando você recebe uma informação de fora, é você não agir por impulso, de forma emocional, é você analisar a situação e agir de forma racional, de forma correta mediante aquela situação. Isso é inteligência emocional. Crenças limitantes é você eliminar tudo aquilo que você acredita que assim, nem é verdade. Né? Por exemplo, tem gente que acha que para ser um investidor, para investir tem que ter muito dinheiro. E não. Se você tiver R$1, você já se torna uma pessoa investidora. É uma crença limitante. Você acreditar que a sua situação não tem solução. Mas tem solução. Todo problema financeiro tem uma solução. Então é uma crença limitante você acreditar que não tem. Então tem que eliminar também as crenças limitantes e ter um planejamento financeiro. Né? Tem que ter, não adianta. Não é aquilo que você não tem que condicionar a sua organização financeira a uma planilha, claro. Mas é uma ferramenta que vai te ajudar muito na sua organização financeira. Então tudo isso é controlar as finanças. Então, nessa estratégia de você pagar tudo ou nada, tem que controlar as finanças. Não vai adiantar, você vai ter que... Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, aprender a controlar suas finanças, tá ok? Então tá bom. Segunda coisa, a partir do momento que você controla suas finanças, o que você vai fazer agora? Você vai começar a guardar uma reserva de quitação de dívida. Você vai ter que guardar. Por quê? Quando você começar a receber as propostas, né? Aí você já vai ter uma reservinha ali, um valorzinho para você, quem sabe, até fazer uma contraproposta. Então a instituição vai te ligar, falar, olha Eduardo, você está devendo, sei lá, R$5.000, a gente vai te dar um desconto de 2.000, você pode pagar 3. Talvez eu tenha só 2.000. Aí eu vou falar, olha, é o seguinte, eu tenho só 2.000. Vocês aceitam? Aí eles vão te responder se eles vão aceitar ou não. Se não aceitarem, é simples, só você falar, então infelizmente eu não vou conseguir quitar agora, tá bom? Porque eu só tenho 2.000. Enfim, agora se você tiver os 3.000 e quiser pagar, não tem problema nenhum. E aí você vai aguardando as propostas, vai aguardando. Você pode ter certeza que eles vão te ligar, eles vão fazer as propostas para você, tá bom? Basicamente, essa é a estratégia do tudo ou nada. Controla as finanças, monta a reserva de quitação de dívida e aguarda as propostas. É isso, gente. Então, assim, olha os pontos positivos de você aplicar essa terceira estratégia. Você vai ter que controlar suas finanças. Não tem jeito, vai ter que controlar, tá? Que engloba tudo isso aqui que eu falei, tudo isso que você está aprendendo. Né? Só nesse vídeo aqui você já entendeu o que é controlar as finanças, né? Você já entendeu tudo que eu falei dos segredinhos dos bancos aqui também. Então você vê que faz sentido você aplicar essa estratégia. E uma coisa também importante falar. A gente, esquece, não acha que a gente depende do banco. Na verdade, são os bancos que dependem da gente. Gerente de banco também
Não generalizando, porque tem aqueles que são legaisinhos e tal, que são gente boas, que ajudam de fato, mas na maioria, assim, é gerente de banco não é seu amigo, eles querem só bater a meta deles, tá? Por isso que eu falo, não aceitem produto dos bancos. Outro ponto positivo é que você vai conseguir bons descontos. Certeza absoluta. Toda certeza é absoluta, né? Mas você vai conseguir bons descontos se você aplicar essa estratégia, tá bom? Agora, só tem um ponto negativo. E sabe qual que é? Que vão acontecer muitas cobranças. Porque você está deixando ali, você está aplicando uma estratégia de adiar o pagamento. Então, eles vão começar a te cobrar porque você não está pagando, eles vão começar a te ligar, te ameaçar de alguma forma, eles vão querer te ameaçar, falar que vai te processar, mas não vai. Porque eles querem receber de você, eles querem que você renegocie de alguma forma, eles querem aumentar o prazo deles, de continuar te cobrando. Enfim, então esse é o único ponto negativo, que você vai receber muitas cobranças. Tá bom? Só que assim, você também pode correr atrás do seu direito, porque eles têm os horários determinados que eles podem te cobrar, eles não podem negar no seu local de trabalho, eles não podem passar suas informações para terceiros, só podem cobrar de você, só podem falar o valor da dívida para você. Então, é um ponto negativo assim que ainda tem seus lados bons, né? Eu ainda vou fazer um vídeo, a gente ainda vai conversar um vídeo sobre conversas, sobre estratégias que os bancos utilizam, sobre cobrança, sobre como cobrar. E aí é muito interessante essas estratégias que vocês vão falar, nossa, olha só, não sabia que eles não podiam fazer isso. E aí você vai ter até como argumentar contra os bancos, tá bom? Bom, eu separei algumas perguntas aqui, algumas das perguntas mais comuns que as pessoas fazem com relação a dívidas, e aí eu vou responder aqui para vocês. Primeira pergunta, tenho dívida de cheque especial. Vale a pena utilizar o meu décimo terceiro, para pagar? Então, tá chegando aí já, né? A gente está em outubro de 2021, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 4/10, e em novembro já vai cair a primeira parcela. Então, assim, vamos lá. Você tem uma dívida de cheque especial, vai pegar o décimo e está pensando em pagar essa dívida. É o que eu falo, não existe o certo e nem errado na vida financeira de ninguém, existe aquilo que funciona para você. Tá ok, você vai pegar, mas você vai pegar a primeira ou segunda parcela? Você vai pegar tudo e pagar a dívida ali? Você viu a estratégia que eu falei do tudo ou nada? As dívidas elas vão crescer, mas depois ela vai diminuir. Você tem que avaliar os cenários. Talvez você não quer passar por isso, não quer receber muitas cobranças, não quer que seu nome seja negativado, e você prefere pegar seu décimo ali e pagar o cheque especial, enfim. Mas você vai continuar, você vai ter uma reserva depois disso? Será? Precisa analisar os cenários. Talvez seja melhor para você deixar aquele dinheiro guardado, eu diria até que investido em algum lugar ali, e aí você adiar esse pagamento do cheque especial e aguardar as propostas. Com o tempo o banco vai começar a fazer proposta para você e aí tudo bem, seu nome vai ser negativado, eles vão fazer várias cobranças, mas você vai conseguir um desconto muito alto, vai ter que aprender a controlar suas finanças, vai ter uma reserva e lá na frente você vai conseguir um bom desconto e pagar. Entende? Enfim, não tem certo nem errado. É você que tem que avaliar, analisar os cenários, tá bom? De repente você vai utilizar somente a primeira parcela para pagar essa dívida de cheque especial. Talvez compense, porque a segunda parcela você vai vir com desconto, vai, mas aí pelo menos você vai ter ali uma reservinha ali para você. Talvez você já consiga começar a montar uma reserva de emergência. É você quem tem que analisar. Só que eu preciso que você entenda que os problemas financeiros eles não têm que ser resolvidos com o dinheiro. A gente tem essa mania de achar que é o dinheiro que resolve o nosso problema financeiro, mas não é. Se você não entende que tem que mudar seus padrões, mudar seus comportamentos, suas atitudes, seus hábitos, suas crenças limitantes, trabalhar a inteligência emocional, ter um planejamento financeiro. Se você não entende essas coisas, não vai ser o dinheiro que vai resolver o seu problema. Vai acontecer aquilo que eu falei no começo do vídeo. Você vai estar resolvendo somente o sintoma somente o sintoma ali, né? Os sintomas financeiros, e não o agente causador desses sintomas. Tá entendendo? Pode ser que você pegue a parcela ali do décimo, pague o cheque especial, mas aí tudo bem, você não vai nem se preocupar em se organizar, começar a controlar suas finanças de fato. Daqui a pouco você vai ter uma nova dívida. Não estou falando que isso vai acontecer, mas é a tendência que isso aconteça, porque você só resolveu o sintoma, não resolveu o agente causador. Entende? Então assim, é você que tem que decidir. Avalie os dois cenários e toma a decisão que for melhor para você. Tá? A princípio, a minha resposta seria que não vale a pena, não compensa. Se fosse eu, no meu caso, eu deixaria ali aquele dinheirinho guardado, investido como uma reserva de quitação de dívida e me preocuparia, minha prioridade agora seria eu controlar as minhas finanças, entender o que eu preciso fazer
E eu sei que a consequência é que meu nome ia ser negativado, que eles iam me cobrar, mas lá na frente eu ia conseguir pagar essa dívida. Eu ia escolher essa opção, mas é você quem escolhe. Próxima pergunta. Tenho vergonha das minhas dívidas. Fico travada, fico triste e eu não sei o que fazer. Eu tenho que falar uma coisa aqui que é muito importante sobre isso. Como eu já falei, mais de 71% da população brasileira tem dívidas. Eu tenho certeza que, se você tem vergonha, se você perguntar para uma ou mais de uma pessoa dentro da sua família, mais alguém vai ter dívida também. Você pode ter certeza. Então, você não é a única pessoa que tem dívida. Então, você não tem que ter vergonha. E uma coisa importante também, que eu tenho que falar, é que as pessoas falam assim, né? Ah, mas meu nome vai ficar sujo, meu nome vai ficar sujo. As pessoas têm esse receio, né, dessa palavra não ficar sujo. Não. Na verdade, o seu nome está protegido. Né? Tanto que o nome, Serasa, Boa Vista, SPC, é órgão de proteção ao crédito do consumidor. Então, seu nome está protegido para que você não faça mais besteira. Isso é bom. Leva para esse lado, tá? E outra coisa importante também é que, como eu já falei, todo problema financeiro tem uma solução. Se você tem dívidas, você não tem que ficar triste, nem ficar travada. Não, sabe por quê? Porque seu problema ele tem solução. Ruim seria se o seu problema não tivesse solução. Né? Tem um exemplo até que eu gosto de usar. Imagina uma pessoa que tem câncer, que sabe que vai morrer daqui a poucos dias. O problema dela tem solução? Aparentemente não. Né? A menos que, aconteça um milagre e tal. E aí sim. Aí teria solução, mas assim, em teoria não tem solução, né? Então o seu problema ele tem solução, tá vendo? Então tenta pensar dessa forma, não tenha vergonha das suas dívidas, não fique preocupado com a questão do nome sujo, seu nome está protegido e saiba que o seu problema ele tem solução, tá bom? Não fique envergonhado com isso. Que mais tem que falar? E, infelizmente isso é algo comum, né? Que tem que estar acontecendo, até mediante algo que já aconteceu aí, e o que ainda está acontecendo no nosso mundialmente falando, né? Eu não sei se eu posso falar o nome, porque dizem que não pode, outras pessoas falam, enfim. Mas eu não vou falar, mas vocês sabem que aquela palavra começa com pan e acaba com mia. E aí muitas pessoas foram prejudicadas por causa disso, principalmente quem trabalhava de forma física, né? Enfim. Mas o fato é, para de focar no problema, porque onde tem foco, se expande. Se você foca muito no problema, o que vai acontecer? O problema vai se expandir ainda mais, né? E aí quando pensa que não, você tá assim, ó, e o problemão lá, e às vezes nem precisa disso. Foca somente na solução. Sabe o que a gente tem que fazer? Eu ouvi uma frase uma vez que me ajudou muito. Às vezes a gente precisa dar dois passos para trás para entender o problema. Por exemplo, se eu estiver muito perto desse teclado assim, ó, eu não vou conseguir enxergar as letrinhas dele, muito menos digitar. Agora, se eu dou dois passinhos para trás, opa, agora eu estou enxergando tudo aqui, ó, onde estão as teclas e tudo mais. E com todos os problemas, é assim que funciona. Tenta, respira, dá dois passos para trás, olha para o problema, analisa, entende o problema. Não estou falando para você focar no problema, é para você entender o problema. E aí sim, você vai começar a focar na solução, avaliar os cenários, o que você pode fazer ou deixar de fazer para conseguir resolver aquele problema. Ok? Então, não fica com vergonha, não fica triste porque você tem dívida, tá? O seu problema tem solução, você não é a única pessoa nessa situação, tá bom? Ruim seria se não tivesse solução. Próxima pergunta. Em que momento que vale a pena pegar empréstimo para quitar a dívida, né? Bom, como eu já falei na primeira estratégia lá, não é uma coisa que eu indico a fazer, pegar empréstimo para quitar a dívida. É algo que você tem que decidir, que você tem que analisar, né? Enfim, é você que decide, eu já respondi essa pergunta, mas vou responder de novo. Em que momento vale a pena pegar empréstimo para quitar a dívida? Não existe certo nem errado na vida financeira de ninguém. Existe aquilo que funciona para você. Mas, em teoria, principalmente se você não controla suas finanças, você estaria trocando uma dívida por outra dívida, né? Você está fazendo um empréstimo para pagar uma outra dívida, quem sabe até um outro empréstimo. Enfim, se você não controla suas finanças, não sabe, se você não tem um planejamento, não mudou seus padrões, não trabalhou a questão da inteligência emocional, não vai adiantar, porque você está resolvendo somente o sintoma e não o agente causador, que é você controlar suas finanças. Se você não resolver o agente causador, tudo bem, vai resolver ali, vai dar uma amenizada, você vai pagar aquela dívida que você tem com o empréstimo, vai ficar as parcelas para você pagar, mas
Não estou dizendo que você vai, mas a tendência é que que você volte a se endividar. Porque o agente causador ainda está lá. Você ainda não controla as suas finanças. Né? Você ainda não sabe lidar com o dinheiro. Então, pode ser que você volte a ficar endividado, tá bom? Então, é você que tem que analisar. Próxima pergunta. Vamos lá. Quanto tempo eu tenho que esperar para o banco me fazer um bom desconto da minha dívida? Como eu já falei, entre 6 meses a 12 meses, né? Quando passa de 6 meses a 12 meses, e aí daí para mais, né? De um ano para mais, daí para mais, aí os bancos vão começar a fazer as propostas para você. Por quê? Porque o prazo que eles têm para te cobrar vai diminuir. Como eu já falei, o banco tem 5 anos para cobrar uma dívida de você. Então vamos supor que sua dívida já tem 4 anos e você não negociou nada. A tendência é que ele comece a negociar com você, a te fazer propostas, a te dar desconto. Por quê? Porque se der 5 anos e você não fizer nenhum tipo de negociação, eles não vão poder mais te cobrar. E aí eles vão ter aquela dívida como perdida, né? Então, o tempo é mais ou menos esse, tá? De 6 meses, talvez eles comecem, mas depende de instituição para instituição, de banco para banco. Mas na maioria das vezes, vamos colocar aí de 12 meses para mais, tá? De um ano para mais, aí eles começam a fazer as propostas para você. Próxima pergunta, olha lá. Devendo empréstimo, devendo cheque especial, eles podem me bloquear? Então, como eu já falei, o banco ele só pode bloquear os seus bens, penhorar alguma coisa que você tenha, se você tiver uma ação na justiça e se a ação já foi, você já participou lá do processo e tudo mais, e se o juiz determinou. Então, assim, resumindo, o banco só pode bloquear os seus bens ou penhorar alguma coisa que você tenha com determinação do juiz. Do contrário, eles não podem fazer isso de forma alguma. Não podem, tá bom? Se por um acaso você, que não tem nenhum tipo de processo, não recebeu nenhuma notificação de processo judicial, teve a sua conta bloqueada, procura um advogado, tá bom? Procura ver isso direitinho, porque o banco só pode fazer isso mediante a uma determinação do juiz, tá bom? E como eu já falei, isso é extremamente difícil de acontecer, tá? Dificilmente sua dívida vai ser ajuizada, principalmente de empréstimo e cheque especial. Aí tem uma outra dívida, uma pergunta, na verdade são as duas últimas perguntas, ou tem mais? Não, tem mais, vamos lá. Como negociar empréstimo consignado? O empréstimo consignado, você pode fazer o seguinte, você pode tentar fazer uma portabilidade. O que é portabilidade? É quando você muda sua dívida de banco, digamos assim. Então você vai tirar sua dívida do banco A e trazer para o banco B, mas, obviamente, com a taxa de juros menor. Né? Essa é a ideia, você abaixar a taxa de juros. O bom disso é que, quando você liga lá no banco B, para trazer sua dívida do banco A, depois não sei, eu não sei o tempo, mas depois o banco que você tem atualmente, o consignado, vai te ligar, porque ele vai perguntar ao Eduardo, peraí, você está querendo fazer portabilidade? Qual o motivo? Aí você vai falar, eu quero abaixar minha taxa de juros, está muito alta. Enfim, aí eles vão fazer uma proposta para você. Esse que é um ponto positivo também. Então, essa é uma forma de você negociar um empréstimo consignado, né? Infelizmente, não tem muito o que fazer porque é um valor que está ali sendo debitado diretamente do seu salário. Não tem como você aplicar a estratégia do tudo ou nada, tá certo? Uma outra pergunta sobre consignado também, olha só. O consignado, se eu me exonerar, é uma forma de poder cessar, né? Ou seja, eliminar o empréstimo consignado, pois não tem mais a folha de pagamento, de fato. Eles podem aumentar os juros da parcela, então vamos lá. Tem que falar uma coisa aqui, ó. Existe uma diferença entre demissão e exoneração, né? No caso de servidores públicos. A demissão é quando você comete alguma infração muito grave, aí você acaba sendo demitido do seu cargo. A exoneração é quando existe um acordo, uma conversa entre ambas as partes, a administração lá, a administradora, e o servidor, e aí ele sai sendo exonerado, não foi nenhum tipo de infração, enfim, aí ele pode prestar outros serviços, outros concursos, enfim. Tá? Então tem essa diferença. Nesse caso aqui, ele falou que foi exonerado. O que ele vai ter que fazer? Se na exoneração dele, quando ele sai ali, o que o banco ou a empresa pode fazer? Podem tirar 30% do seu valor da rescisão para tentar quitar aquele débito do empréstimo consignado que você tinha. Se de repente eles tiraram aqueles 30% e não quitou, o que vai acontecer é que o banco que você tem o empréstimo consignado,
ele vai sim poder continuar debitando o valor restante da sua conta, ou eles vão gerar um boleto para você estar pagando, fazendo pagamento todo mês. Eu até sugiro que você, se acontecer esse tipo de coisa com você, que você ligue e solicite que seja por meio de boleto, tá? Mas pode ser que dentro do contrato tenha lá alguma cláusula que fale assim, em caso de exoneração, se o valor não for quitado por completo com os 30% da rescisão e tudo mais, o restante será por via de débito automático, entendeu? Ou boleto bancário. Então você teria que ver dentro do seu contrato como que seria nesse caso, tá bom? Mas quanto a aumentar os juros das parcelas, que também foi perguntado, eles não podem aumentar, né? Também teria que ter dentro do contrato, mas eu acho que não aumentaria não, tá bom? Então é isso, essa é a resposta. Não vai cessar não, viu? O crédito consignado vai continuar existindo, porém, se a sua rescisão não quitar tudo, você vai continuar pagando por débito automático ou por boleto bancário. Uma outra pergunta. Me enrolei com 3 cartões, parcelei todos em 10 vezes. Compensa vender o carro para alugar tudo e ficar zerado? Assim, dá para você pagar essas dívidas sem ter que vender seu carro. É só você aprender a controlar suas finanças, aumentar a sua renda, né, aumentar a sua receita e pagar. Ou, se você achar por bem vender o carro, quitar tudo e o valor restante ali, se tiver, né, se sobrar um valor, você deixar como uma reserva, você também pode fazer, é uma decisão. Você tem que avaliar os dois cenários, tá bom? Se você se enrolou, eu já entendo aí que você não controla nada das suas finanças. Então, a primeira coisa que eu tenho que te falar é que você tem que resolver o seu agente causador, que é controlar suas finanças, tá bom? Controla suas finanças, muda os seus padrões, trabalha a sua inteligência emocional, faz um planejamento financeiro, trabalha também suas crenças limitantes, controla as suas finanças de fato. Aí sim, você vai resolver o agente causador e vai ser consequência até você quitar as suas dívidas, tá? Bom, enfim, é você quem tem que decidir, tem que pensar, avaliar os dois cenários, tá bom? Toma a decisão que for melhor para você. Próxima pergunta. Não tenho o dinheiro da fatura. Vale a pena pagar o mínimo do cartão de crédito ou parcelar a fatura? Não. Olha, uma coisa que eu falo, nunca pague o mínimo. Não paga o mínimo da fatura do seu cartão de crédito. Por quê? Você vai ver que lá na frente, na próxima fatura, aquele mínimo que você pagou não vai surtir nenhum efeito, não vai fazer diferença nenhuma. Porque os juros do cartão de crédito são extremamente altos. Extremamente alto mesmo, igual o cheque especial. Você pagar o mínimo, vai vir muitos juros, mesmo pagando o mínimo, vai vir bastante juros para você na próxima fatura. E você pode se enrolar ainda mais. Então, assim, não paga o mínimo, tá bom? Se preocupa, é o que eu falo toda vez, se preocupa em controlar suas finanças para você montar uma reserva de quitação de dívida e pagar essa fatura depois, tá bom? Ou, você falou que não tem dinheiro para pagar a fatura, ou você pode procurar meios de aumentar a sua renda, vender alguma coisa que você não usa mais para quitar logo essa fatura e não ter que nem pagar mínimo nem parcelar, beleza? Não paga o mínimo. Aumenta a renda e parte por tudo ou nada. Bom, essas foram as perguntas que eu separei. Esse foi o vídeo. De verdade, assim, eu espero que você tenha gostado, que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma, que eu tenha abrido assim, a sua mente e você entender que tem solução para o seu problema financeiro, que é possível sair das dívidas, que existem estratégias boas e que você pode aplicar, tá bom? E que você não precisa do banco, é o banco que precisa de você. Bom, se você ficou com alguma dúvida, se alguma coisa eu falei aqui que não esclareceu para você, ou se você tem alguma dúvida específica, deixa nos comentários desse vídeo aqui se você quiser, ou me segue lá no Instagram, porque todo dia, ou quase todos os dias, eu abro a caixinha de perguntas lá, você pode perguntar, ver as respostas que eu dou, ou me manda um direct também no Instagram, e eu vou ter o maior prazer de ajudar você. Tudo bem? Era isso, obrigado, tá? Se você está me ouvindo agora, porque você ficou até o final desse vídeo e eu realmente espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma, tá bom? Acho que era isso. Acho que por enquanto era isso. Então a gente se vê na nossa próxima conversa.